Eita, glória, Senhor, fala conosco na palavra, da revelação, da entendimento, da interpretação, em nome de Jesus. Sabe sabe, irmãs, antes, quando eu ficava preocupada com o número de pessoas na live, depois que o Senhor Jesus falou para mim que se tiver uma pessoa que dá crédito à palavra de Deus e essa pessoa ser transformada, já valeu a pena. Então, agora eu me preocupo apenas em dar o meu melhor para o Senhor, independente de ter uma pessoa ou diversas, uma, duas ou diversas pessoas na live. O que importa é que as que estão é porque querem ouvir. Se querem ouvir, a gente vai fazer a vontade do Pai, né, amadas do Senhor. Outra coisa, eu gosto de estar conversando com Deus. Sabe, irmãos, tudo é uma questão de processo. Processo, assim, de fases da vida da gente e o processo que a gente tem que passar, isso mesmo, né? Aí, olha só, quando eu separei do pai das crianças, eu queria muito casar logo. Queria casar logo porque eu queria um pai para meus filhos e tal. E eles ficavam pedindo e tal, e aquele era meio que desesperador, sabe? Hoje eu estou tão em paz comigo mesmo e com Deus, ciente do meu chamado, ciente da obra de Deus, ciente que é Deus que capacita, ciente que é Deus que dá livramento, que é Deus que livra, é Deus que abre porta, é Deus que cuida, é Deus que, sabe? Então, assim, eu entendo que eu dependo de Deus. Aí Deus usa as pessoas certas, envia recursos na hora certa. Você está vendo como que é as coisas de Deus? Às vezes o que é tão simples para um é tão importante para outros, né? Às vezes uma coisa que para você é simples e insignificante, para o outro é de extrema importância. Então eu entendi que Deus ele que cuida, Deus que provê. O que eu não quero abrir mão do meu chamado e do Espírito Santo de Deus. Aí o resto, né, as demais coisas que Deus acrescentar para mim é lucro, entendeu, amado? Então eu quero viver meu chamado. Hoje o que eu quero para minha vida? O que eu quero para minha vida? Quero casa, eu quero ter minha casa, quero ter o meu carro, quero ter uma situação financeira estável, quero continuar com saúde, meus filhos com saúde, ter uma boa alimentação e continuar servindo ao Senhor, atender meu chamado. Aí isso para mim tá maravilhoso, sabe? Deus ele não erra nunca. Quando Deus quer fazer, amado, Deus faz. Por isso que não há impossível a permissão, a liberação de Deus. Deus permitiu, Deus liberou, vai dar certo. As coisas assim vão se encaixando, as portas vão se abrindo, tudo vai fluindo, amado. Tudo vai fluindo. Mas quando Deus não quer, não importa sua sabedoria, seu conhecimento, seu contato, as coisas não fluem. Vamos lá, amadas e amados do Senhor. Palavra de Deus. Senhor, dá discernimento em nome de Jesus. Ou qual uma mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. Quando o tempo de Deus para dar certo, até o que ia dar errado, faz tudo certo. É desse jeito, sabe? As coisas fluem, vêm assim de forma... Só Deus mesmo. O bom entendedor, a palavra basta. Porque assim, irmãos, olha, tudo serve de aprendizado. Eu congreguei numa igreja que tem muita doutrina. E eles são muito chatos, entendeu? Tipo assim, chega a ser até chato de tanto que eles... né, doutrina diz, pode isso, pode, não pode, tem que ser assim, cheio de regras mesmo, né? E eu achava aquilo ali um pouco abusivo, abuso de autoridade e tal, mas não. Hoje eu entendo que eu julguei aquele pastor errado. É uma igreja mundial, né? Tem todos os países,
A qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acenderá a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. E achando, convoca amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vós digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa mulher, quando ela perdeu uma dracma, ela perdeu dentro de casa e ela procurou com muita diligência até encontrar, e quando ela encontrou, chamou as amigas e os vizinhos para comemorar. É uma simbologia, né? Ele fala que assim é quando um pecador, né, que está perdido, ele se converte a festas no céu, né? Na alegria no céu, diante dos anjos, né? Amadas, tem muita gente que está dentro da igreja e elas não conseguem não entender. Eu acredito que seja cegueira espiritual, ao ponto de, tipo assim, a pessoa, mas a gente tem que jejuar, tem que fazer jejum, tem que orar na madrugada, tem que fazer campanha. Não é só campanha de igreja, não. Você tem que buscar em casa, pela sua vida, pelo seu crescimento, entendeu? É preciso você buscar em casa para que você possa crescer. E o que tem acontecido hoje? Você vê que essa dracma, ela foi perdida dentro de casa. Ela não foi perdida no lugar externo. Foi perdida dentro de casa. O que tem de gente, de crente que está dentro da igreja, que não dá crédito à palavra de Deus e que está perdida, amado, que não vive a obra de Deus, não vive a palavra de Deus, não vive o chamado que Deus tem. Não, simplesmente não vive, amado, e se julga crente, se julga, né, cristão. Meus amados, outro dia eu ouvi uma pessoa falar assim para mim, porque eu falando de fé e entregando as revelações que Deus tinha dado para ela. Ela falou algo que me doeu muito. Tá liberado, perdão, já passou e tal. Mas ela falou assim: você não tem fé? Por que você não tem nada? Cadê as suas obras? Sabe, amados, eu já conquistei muita coisa. Muita mesmo, para a glória de Deus. E Deus já está me honrando de novo. Inclusive hoje comprar um tanquinho já é uma honra de Deus, entendeu? Já é uma grande exaltação divina. É bom, irmão, você ter conquista, ter as suas coisas, né? E aquilo me doeu, porque a pessoa não teve fé, então ela fez o quê? Atacou. Por quê, amados? Porque eu lembro que eu iniciei a live dizendo que quando Deus quer abençoar, Deus simplesmente abençoa, simplesmente abre porta mesmo, né, amados? Simplesmente abre porta e dá vitória. Quando Deus ele não quer abençoar, não é o tempo do Senhor, mas não importa o que você faça. Não importa o que você faça, mas as coisas não fluem, não rendem. Vamos supor, você compra um carro sem a direção de Deus, o carro quebra, sofre acidentes, não sabe, assim, um monte de coisa assim. Mas aí chegou o tempo de Deus, às vezes você não tem nem condições. Deus te dá estratégia, sabedoria e você compra, as coisas fluem e vão bem, entendeu? Então, é interessantíssimo essa questão da a gente estar dentro da igreja e não estar perdido. Nós não podemos estar perdidos dentro da igreja. Temos que ouvir a palavra de Deus, temos que dar crédito para a palavra de Deus, tem que colocar em prática a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, minhas amadas irmãs, priorize, valorize a palavra de Deus. Eu conheço pessoas que fazem a obra de Deus assim, julga e aponta e julga os outros, fala dos erros dos outros. Não é sobre isso, não. É sobre você. A palavra de Deus, você foi para a igreja, às vezes até quando você, igual assim, você está pregando, igual eu estou pregando agora, você está pregando e Deus está falando com você mesmo. Tem gente que fala, você tem que mudar isso, você tem que fazer isso de certo, você não sei o que, você está fazendo errado, você vai para o inferno. Não vai não, não é assim não, mano, não é assim não.
É questão de transformação. Inclusive, amado, Deus mostrou que alguém pegou um vídeo meu, que agora com essa questão de inteligência artificial, né? E eu tenho meus vídeos falando sobre vários assuntos. A pessoa pode simplesmente fazer um corte, falar um monte do que ela quiser, né? E Deus me mostrou que essa pessoa, por inveja ao meu ministério, ao meu chamado, ela está me defamando, entendeu? E ela pegou um vídeo meu e ela está espalhando aí para uma galera, para um monte de gente. Mas olha só, igual a Sara citou aqui, onde ela falou assim: aquilo que Deus não deixa nada oculto que ele não venha revelar. E Deus, ele tinha usado um pastor falando assim, que alguém por inveja estava prejudicando o meu ministério e que ele ia tratar com esta pessoa, que o ai dele ia vir sobre a vida desta pessoa. Então, Deus, você às vezes nem sabe que alguém está te perseguindo, mas Deus sabe quem está agindo de má fé com você. E era uma pessoa, amada, que eu queria tanto ajudar ela, que ela queria andar comigo para fazer a obra de Deus, mas queria andar de qualquer jeito. Eu falei, não, irmã, não pode não, de qualquer jeito não. Como obreira, como serva de Deus, não. Eu falei, como membro, você ficar sentada aí, não ter nenhuma oportunidade, você vai vestir o que quiser. Né? Entre aspas, né, irmão? Mas para fazer a obra de Deus não pode ser de qualquer jeito, não. Como eu estava instruindo, conversando, apoiando a pessoa e ela não quis melhoria e quis que eu aceitasse do jeito dela, aquilo que Deus delegou para mim, ela está com raiva de mim. Com raiva de mim, falando e agindo de tal forma. E Deus me revelou para um pastor. E quem é, irmão? É uma dracma perdida, uma pessoa que vive na igreja, de segunda a segunda, mas está perdida porque não se encontrou com Jesus e aí não dá valor, não tem uma visão espiritual aberta e não dá valor às coisas que Deus tem para ela, e aí ela, tipo, opa, a Selma falou algo que eu não gostei, então vou prejudicar a obra, né, o chamado dela. Mas olha só, amados, não está mexendo comigo, está mexendo com Deus. Entendeu? Tá mexendo com Deus, é o chamado de Deus, a obra de Deus. Quando eu fiz um mês de live aqui, só eu e Deus, de culto, um dia eu falei para Deus, falei, Senhor, eu vou fazer. O Senhor querendo, eu gostando ou não, querendo ou não, eu vou simplesmente obedecer porque o Senhor é Deus. Se eu fizer, o Senhor é Deus. Se eu não fizer, o Senhor é Deus. E eis-me aqui para te servir. Aí Deus começou a enviar. Então, meus amados, minhas amadas irmãs, não podemos estar perdida dentro da casa de Deus. Não podemos estar dentro da casa de Deus e agir de forma imprudente, que desagrada a Deus, que desagrada o Espírito Santo. E às vezes ainda pregar correção, sendo que a nossa vida não está corrigida. Então, a palavra nos ensina que o que contamina não é as mãos sujas, né? É as coisas aqui de dentro, amado. Então, assim, o que contamina não é você comer com a mão suja, contamina são palavras, são intenções, né, ruins e que com palavras carregadas. Então, temos que ter essa questão, amado. Tá na casa de Deus? Tá servindo ao Senhor? Qual é o valor da palavra de Deus para você? O quanto você aplica na sua vida? O quanto você tem tido de transformação? Ou você está lá, mas o seu comportamento é do mundo. Não pode, amado. Porque, e também assim, nós não podemos ser só crente de igreja, não, amado. Crente de igreja é desviado mesmo. Crente de igreja é desviado mesmo. Tem que ser crente em casa, no banho, no escuro, entendeu? Quando não tem ninguém em casa, aí é que você vai mostrar o quão crente você é. Porque dizer que é crente quando na frente dos irmãos é fácil. E das irmãs, na igreja, no púlpito, no culto. Mas dizer que é crente diante das oportunidades que todo mundo tem. Dizer, não, eu não abro mão do meu chamado, da minha intimidade com o Espírito Santo, das coisas de Deus para comigo, por causa desse momento carnal, entendeu? Então, o que vai fazer você ser diferente é o quanto você ouve e aplica a palavra de Deus. Porque senão você vai ser, eu e você,
se nós não absorvermos a palavra de Deus e não haver transformação, somos uma dracma perdida dentro da igreja. Vai para a igreja todos os dias e não há transformação. Aí não dá, né, amados? Meninas, não... essa é a palavra de hoje, da dracma perdida. Você vai ver que essa dracma foi perdida dentro da igreja. Mas quando ela foi encontrada, a dona, né, que chamou vizinhas e amigas, se alegrou. Assim se compara um pecador quando ele se arrepende. Então, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos ser uma pessoa que está firme e alicerçada na obra e nas coisas de Deus. Amém? Mas eu preciso encerrar a live. O meu celular está descarregando, tá bom? E amanhã eu estarei de volta, de manhã na outra plataforma e à noite aqui, em nome do Senhor Jesus. Deus sabia, mas que hoje eu ia enfrentar dificuldade para fazer live, que o Senhor me mostrava na madrugada assim. Aí você não deu a sua palavra, né? Que assim que eu ia fazer live. Deus te abençoe, bom descanso para você e para as suas crianças, amém, amado. Então, amados do Senhor, Deus sabia que hoje eu ia enfrentar batalhas para não fazer live. Mas eu falei, Senhor, eu vou fazer, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E foi pregada a palavra e estamos aqui, falei. O quanto nós temos que ser ouvinte e absorvente e praticante da palavra de Deus. Você tem que ouvir, absorver, tomar posse e praticar, tá bom? Meus amados e minhas amadas irmãs. Porque a gente não pode estar na igreja simplesmente por estar. Tem que ter compromisso com o Senhor. Tem que ter compromisso, né, com o Espírito Santo. Tem que haver uma transformação de dentro para fora, tá bom? Gente, fica todos vocês na paz do Senhor Jesus. Tenham uma boa noite de sono, né? Em nome de Jesus. Reflita. Não tome, irmãos, assim, não tenha comportamento diferente daquilo que Deus te mostrou. E todas as provas você consegue vencer. Todas. Você consegue. Eu venci, amado. Eu venci para a glória de Deus. Então você também vai vencer, tá bom? Vamos orar agradecendo. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta live, por este dia, por esta oportunidade. Senhor, que nós não venhamos ser, Pai. Senhor, como essa dracma perdida dentro da própria casa, mas que nós venhamos ser, Pai, um grande canal de bênção dentro da tua casa e fora, exteriormente, Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque o nosso testemunho de vida não tem que ser só apenas dentro da igreja, mas fora também. Em nome de Jesus. Senhor, nos dá uma boa noite de sono, seja com a Sumário, seja com a Sara, conforme o querer, trabalhar é a vontade do Senhor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, tuas filhas, Pai, que tenham abençoado, Senhor, recompensa grandemente a vida